Qual que é a atividade advocatícia que você é capaz de desenvolver sem um processo judicial? Porque nós somos bitolados, às vezes, a peças processuais, a audiências, a sustentações orais, a recursos, a contestações, a peças processuais. Não tem nada de errado com isso. O problema é que quando você vai para a advocacia sem processo, isso não existe, né? É uma outra forma de advogar. Então você precisa mudar essa mentalidade, porque se você não muda essa mentalidade, você efetivamente tem dificuldade para captar cliente. Não é? Aí surge uma outra objeção. Não sei cobrar honorário sem processo. Sim, mas não tem nada de errado com isso. É porque você está acostumado a cobrar honorário com o processo. É porque você está, sei lá, tem alguns ou muitos casos de contrato de risco. Porque você às vezes recebe uma parte no começo do processo e a outra ao final. Nada de errado, é uma forma de trabalho que você vai modificar. Em regra, na advocacia sem processo, você recebe antes, né? Você é contratado para prestar um serviço durante um mês, tem ali estipulado tudo que você vai fazer no contrato, né? E depois você faz o serviço naqueles 30 dias. Né? Depois vem mais um honorário, aí você faz o serviço do mês seguinte e assim por diante. Então é só uma mudança, né? Porque como não tem processo, mais uma vez, não tem peça, não tem, é diferente. É diferente. Então, a consultoria jurídica, ela não. A primeira coisa que o advogado precisa fazer é mudar a mentalidade. Se ele não muda a mentalidade, ele não consegue atuar na consultoria sem processo, de forma efetiva. Porque quando ele entra numa empresa, ele já vai estar viciado no problema jurídico, né? E ele vai ficar procurando problema jurídico para ter trabalho. E uma consultoria na advocacia sem processo é o contrário. Você entra numa empresa, né, e a última coisa que você quer ver lá dentro é problema jurídico. O seu trabalho é auxiliar aquela empresa a crescer em todos os sentidos. E que ela não tenha mesmo nenhum problema jurídico. Essa é a sua função, né? Esse é o seu, esse é o seu desafio, essa é a essência do seu trabalho. Então, uma das maneiras erradas que muitos colegas tentam fazer é ir para a consultoria com a mentalidade de processo. Não resolve. Não resolve. Aí você tem que se associar com aquela empresa que já deixa o problema jurídico chegar, né? Que não cuida do antes, e aí o problema jurídico chega e aí efetivamente vai acontecer uma ação judicial. Então aí sim, aí ela precisa de um advogado, mas não tem diferença nenhuma para o advogado que atua já com o processo, né? Só vai mudar a questão de ser pessoa jurídica ou física. Não faz sentido, a mentalidade é a mesma. Não é isso que a gente trabalha no canal. Aqui no canal a gente trabalha a mentalidade do advogado sem processo. Ele precisa ter uma mentalidade sem processo. Porque aí ele vai trabalhar num campo muito mais amplo do que esse, né? Ele vai auxiliar diretamente a empresa no seu crescimento, no seu dia a dia, no seu faturamento, nas decisões das mais simples às mais complexas. Então, assim, não é o que a gente pode dizer, né? Não é uma forma comum de ser advogado. É uma forma um pouco diferente. Diferente no sentido de mentalidade. E diferente na prática, porque não tem processo judicial. Só que nós somos viciados a trabalhar com processo, desde a faculdade. E aí parece que se não tem processo, não tem nada para fazer. Né? Tamanho vício que nós temos. Né? Se o objetivo de um processo geralmente não é estabelecer o status quo, né?
A função do judiciário não é restabelecer a ordem, a harmonia que foi em algum momento ali perdida com um descumprimento de um preceito legal, papapá, papapá. Não é isso? Então, por que que a gente não pode atuar antes, né? E evitar que essa desarmonia, que esse desequilíbrio se instale? Então, essa é a essência da advocacia sem processo. Por isso que ela é tão lucrativa. Por isso que ela é tão lucrativa. Por isso que ela vale tão a pena. Porque ela gera muito resultado para o empreendedor. Ela gera muito resultado para o empreendedor. Ela gera aspectos extremamente positivos no dia a dia da empresa. E aí, óbvio que o seu trabalho como advogado, como advogada, ele é muito bem remunerado. Porque se ele traz muito retorno, ele precisa de uma remuneração compatível com esse retorno que ele traz. Então, essa é a explicação do porquê da advocacia sem processo. O porquê que essa advocacia é tão lucrativa e o que que ela é diferente da advocacia com processo, né? Elas são totalmente diferentes, mas diferentes na mentalidade, né? E claro, quando você vai para a prática, é diferente também. Mas eu que já vivi as duas, a advocacia sem processo é muito melhor. A gente consegue atuar de forma muito mais ampla, inclusive, né? A gente consegue exercer a nossa advocacia de uma forma muito mais profunda do que na advocacia com processo. Nós estamos limitados pelo sistema judiciário e pela legislação que rege o processo, né? Então, a gente encontra na advocacia sem processo uma alegria de advogar muito grande e um retorno financeiro também muito grande, uma segurança, uma liberdade, né? Então, não só do judiciário, mas uma liberdade geográfica, enfim, e está na lei, né? Artigo 1º do nosso Estatuto da OAB, atividades privativas da advocacia. É só diversificar, é só ampliar a nossa mente que a gente consegue ter sucesso na advocacia.